A paz do Senhor Jesus a todos. Que Deus abençoe sua casa, sua família, seu lar. Hoje eu estou aqui mais um dia para compartilhar uma palavra de Deus ao seu coração, ao nosso coração. Uma palavra que Deus falou muito comigo nessa palavra. Eu vim meditando nela e resolvi compartilhar e também contar uma pequena experiência. Está aqui no livro de Zacarias 12, versículo 10. O título é O Arrependimento dos Habitantes de Jerusalém. E sobre a casa de Davi, sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei o espírito da graça e de súplicas. Olharão para aquele a quem traspassaram. Pranteá-lo-ão como quem pranteia por um unigênito, e chorarão por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. Naquele dia será grande o pranto em Jerusalém, como o pranto de Hadad-Rimon no vale de Megido. Ou seja, aqui a palavra está falando sobre o arrependimento do povo de Israel, porque o povo de Israel, eles não têm Jesus como seu Salvador. Eles não acreditam que Jesus veio na terra, morreu na cruz e já foi para o céu. O povo de Israel, ainda hoje, eles esperam a vinda do Messias. Ou seja, eles rejeitam Jesus Cristo. Eles não creem no Senhor Jesus. E a Bíblia diz que, mas vai chegar um tempo em que o Senhor, Deus, vai derramar sobre aquele povo o espírito da graça, o espírito de súplica, porque é o espírito da graça, é o espírito de súplica, é que leva uma pessoa a se arrepender dos seus caminhos, dos maus caminhos, a se arrepender dos seus pecados e entender que ela precisa buscar a Deus, entregar seu coração a Jesus e obedecer a palavra de Deus. Sem isso, ninguém consegue buscar o Senhor Jesus. E por isso que muitas pessoas hoje em dia estão como se tivesse com os olhos tapados, os ouvidos tapados, como se tivesse escama nos olhos, que não conseguem enxergar, entender. Então, a Bíblia diz que vai chegar um tempo que eles irão chorar, eles irão lamentar, eles irão se arrepender de ter rejeitado o Senhor Jesus. Eles vão chorar e prantear como se chora pelo primogênito, pelo filho que morre. Eles vão olhar para aquele que é Jesus Cristo, que traspassaram, né? O povo que matou ali Jesus judeu, que sacrificou Jesus, que matou Jesus na cruz. Eles vão olhar para Cristo e eles irão se lamentar, se arrepender amargamente. E que eu quero dizer com essa palavra, o que o Senhor Jesus quer dizer com essa palavra no nosso coração? É que nós devemos pedir para Jesus que Ele derrame sobre o nosso coração esse espírito da graça, esse espírito de súplica. Devemos pedir para que o Senhor derrame sobre o nosso coração, sobre o coração da nossa família, do nosso povo, o povo da igreja, o povo do Brasil, do mundo inteiro, sobre o povo, sobre a terra. Para que o Senhor venha derramar esse espírito de graça, esse espírito de súplica. Porque somente assim o povo é levado a orar, a buscar Jesus. É levado a se arrepender dos seus caminhos, a querer, a sentir o desejo de buscar Jesus. Somente através do derramamento do espírito da graça, do espírito de súplica, do derramamento do Espírito Santo sobre a vida de uma pessoa, porque a Bíblia diz que quem convence as pessoas do pecado e da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Eu estou pregando aqui, mas eu não tenho o poder de convencer você, somente o Espírito Santo, usando a minha voz, a minha boca, pode convencer você de buscar Jesus, de se arrepender, de entregar a sua vida para o Senhor Jesus. E esses dias eu estava orando, pedindo, né? Para que o Senhor derramasse sobre o meu coração esse espírito da graça, esse espírito de súplica. E eu comecei a orar e fiz uma oração sincera para Deus. Eu abri o meu coração e eu disse: Senhor,
derrama sobre o meu coração o teu espírito de súplica, o teu espírito da graça, a tua compaixão, derrama compaixão no meu coração, derrama amor, Senhor. Eu dizendo para Deus em oração, eu não quero ser seca. A Bíblia diz que por se multiplicar o amor, por se multiplicar o pecado, a iniquidade, o amor de muitos vão esfriar. E já esfriou de quase todos. Você vê as pessoas, pai matando filho, filho matando pai, esposa matando esposa, esposa matando marido. Ou seja, o mundo já não tem mais amor. A iniquidade está tão grande que as pessoas já não têm mais amor, consideração, em alguns casos, por as pessoas. O amor por Deus já está se acabando. O amor pela família, pelos amigos, tudo já está se acabando. E isso é uma profecia que está se cumprindo sobre a volta de Jesus. A Bíblia diz que iria acontecer, isso já está acontecendo. Então, mas nós temos que perseverar na oração e pedir isso para Deus. E eu comecei a orar. Eu disse, Senhor, a tua palavra diz, em uma das passagens da Bíblia, que o Senhor vendo a grande multidão de povo que estava ali, a Bíblia diz que o Senhor teve compaixão e o Senhor os curou de todas as enfermidades. Ou seja, o Senhor teve compaixão, o Senhor sentiu a dor daquele povo. E eu estava orando, eu disse, Senhor, eu quero sentir. Eu quero olhar e sentir o que o Senhor sente. Quando você olha para o seu povo, para as pessoas, para as almas aflitas, perdidas, eu quero sentir o que o Senhor sente. Eu não quero ficar seca, Senhor, então derrama esse amor, essa compaixão, esse espírito de graça, esse espírito de súplica. E eu falei, Senhor, derrama o espírito de súplica, me faz a buscar o Senhor como eu buscava antes. Eu fui sincera, não menti para Deus. Eu quero buscar o Senhor com mais fervor. Eu quero sentir sede, fome do Senhor. Eu quero buscar o Senhor com zelo, como eu buscava antes. Porque se eu falar, Senhor, que busco o Senhor como antes, eu não estou falando a verdade, eu estou mentindo. O Senhor sabe que o Senhor conhece o meu profundo e o meu escondido. Eu quero voltar a ser como eu era antes, a te buscar, a te adorar com súplica, a te buscar com amor, com mais amor. E eu pedi isso para Deus em oração e há umas 3 semanas atrás eu tive um sonho e aonde o Senhor queria que eu orasse por uma pessoa. E eu sonhei 1, 2, 3 vezes com essa pessoa, mas eu não estava, como se eu tivesse como se eu não estivesse me atentando ao que o Senhor queria que eu fizesse. E então o Senhor fez eu sonhar mais uma vez com essa pessoa. E aí que eu fui entender que o Senhor queria que eu orasse por essa pessoa. E antes de ontem também eu sonhei com uma pessoa e eu sonhei com um pastor, colega de obra. E no sonho ele estava muito angustiado, muito preocupado, ele e a esposa dele. Muito preocupado com as coisas da igreja, né, que tinha que resolver. Coisas para resolver, eles não tinham a condição de resolver, eles estavam muito angustiados, tipo atribulados. Eles estavam falando isso para mim e no sonho, é como se eu tivesse dentro do meu coração um clamor, é como se eu estivesse sentindo a dor, a angústia. E dentro do meu coração, no sonho, eu estava como se fosse assim um clamor, não sei explicar direito, né? E eu acordei e depois eu fui orar por esse pastor, fui orar também por todos os pastores, por todos da obra. E eu comecei a chorar, vou sendo sincera aqui. Eu comecei a sentir assim, como se eu tivesse sentindo assim um clamor, espírito de clamor, de intercessão, é como se eu sentisse assim a dor. E eu comecei a orar, a interceder, né? Porque nós temos que orar. E eu creio que através desta oração que eu fui sincera com Deus, Deus olhou no meu profundo escondido, Ele viu que eu estava sendo sincera, né? E eu tive essa experiência.
Então nós temos que pedir isso, esse Espírito da graça, esse Espírito de súplica. Pedir para que o Senhor nos leve a buscar Ele, para que o povo dele venha ser levado a buscar Jesus, a orar, a ler a palavra. Porque se nós não pedirmos isso, nós ficamos secos, sem afeição, sem amor. O tempo vai passando, as coisas vão acontecendo, venha as tribulações, os problemas do dia a dia e nós vamos ficando assim. Então nós temos que pedir, suplicar, orar e pedir isso, para que o Senhor derrame esse Espírito da graça, esse Espírito de amor, esse Espírito de súplica, esse Espírito de compaixão, para que nós possamos caminhar, né? Sentir a dor um dos outros, sentir a dor das almas aflitas, perdidas, para que nós venhamos nos preocupar, né, com os outros. E foi essa aqui a palavra que o Senhor falou comigo, que muito tocou meu coração e espero que abençoe sua vida também, em nome do Senhor Jesus. Amém?